Oi, gente, eu me chamo Rosiana Ribeiro e sou mestranda do Pós-Arc da UFSC. E a gente hoje vai iniciar o módulo de ventilação natural da disciplina de conforto térmico. A aula de hoje vai ser sobre ventilação e conforto, então a gente vai entender um pouco da relação entre a ventilação e as nossas sensações, de conforto. Então a gente inicia se perguntando, mas o que é a ventilação? Ventilação nada mais é do que a ação do vento, ou seja, o movimento do ar. E a ventilação nos espaços arquitetônicos ela pode ser produzida tanto de forma mecânica, através da utilização de equipamentos mecânicos, como o ventilador, exaustor de ar. Esse exaustor de ar, esse segundo, ele pode, geralmente a gente vê em banheiros. Temos também como exemplo o exaustor eólico, que a gente costuma ver em coberturas de galpões, e temos também o condicionador de ar, que também é utilizado para esse fim. Outra forma de produzir a ventilação é por meio natural, que é o foco da disciplina. E para a produção dessa ventilação natural, ela pode ser obtida de duas formas, tanto pela diferença de pressão, quanto pela diferença de temperatura. Então, em relação à diferença de pressão, a gente tem que conhecer que existe uma zona de alta pressão, que é a zona positiva, e existe também uma zona de baixa pressão, que é a pressão negativa. Vamos aqui entender. Na face abarlamento, ou seja, nessa face esquerda, de onde o vento vem, o movimento do ar ele exerce uma pressão positiva aqui sobre essa superfície, o primeiro plano que ele encontra. Nas outras faces, esse vento ele gera uma pressão negativa na estrutura, ou seja, de menor intensidade. Essa recirculação de ar aqui que a gente pode perceber pode ter sido provocado, por exemplo, pela velocidade e pela própria edificação. Vamos supor que o vento vem aqui a uma certa velocidade, toca aqui nesse canto, tem um leve desvio e pode ser que escape aqui um pouco de vento, entre nessa zona aqui e gere essa leve recirculação de ar. E a tendência é que ele continue seu curso, ele venha, desvie do obstáculo e continue seu curso. E para onde o vento está indo, a gente chama de sotavento. Então, aqui à esquerda, a gente tem a face abarlamento e à direita a gente tem a face sotavento da edificação. E a gente pode perceber situação semelhante quando a gente coloca um corte para analisar também. Essa face à esquerda, onde o vento está incidindo, é a face positiva, a face de alta pressão. E nas outras faces são as zonas aí de baixa pressão. A gente nota até aqui uma leve recirculação de ar também, bem semelhante à situação aqui em planta baixa. Agora, em relação à diferença de temperatura, a gente parte daquele princípio de que o ar quente ele sobe. Então, se a gente está em um ambiente que tem massas de ar e tem uma massa de ar mais quente que a outra, essa massa de ar quente ela vai tender a subir. Então, a gente olha aqui para essa nossa imagem. O que a gente lembra ao olhar para ela? Nosso efeito chaminé, que nada mais é do que permitir que um fluxo de ar ascendente ele retire o ar quente do ambiente a partir da diferença aqui de altura entre as aberturas. Mas para a gente gerar esse efeito, não é só colocar uma torre alta e pronto, está resolvido. Não, a gente de fato a gente tem que criar uma diferença de temperatura, porque quanto maior essa diferença de temperatura, maior será o movimento do ar que a gente quer proporcionar aqui nos nossos ambientes. Então, mas como é que eu posso otimizar, intensificar essa diferença de temperatura? Uma questão, por exemplo, é pintar essa superfície aqui superior da torre com a cor escura, que ela vai absorver mais calor. Então, vai criar uma temperatura aqui mais alta, que vai servir como vai atrair o ar interno desse ambiente para fora da edificação. E uma outra questão, além das cores, é o uso também de materiais que absorvam mais calor, como, por exemplo, o uso do metal, que a gente viu lá no início da aula, o extrator eólico. Então, um elemento mecânico que vai otimizar a ventilação natural aqui dentro dessa edificação. Então, o ar vai aquecer esse material metálico e vai servir como se fosse um sugador do ar quente aqui dentro desse ambiente.
Voltando aqui para a questão do efeito chaminé, a gente tem que ter cuidado com outra questão que é em relação à altura que a gente vai colocar a saída desse ar. Essa altura ela não pode ser muito baixa, porque senão pode gerar o efeito contrário que a gente quer. Se, por exemplo, a altura aqui fosse um pouco mais baixa, esse ar quente, ele tenderia ao quê? A voltar, porque ia passar, poderia, né, no caso, passar uma corrente de ar aqui nessa estrutura, nessa parte da saída do ar, e ao invés de levar junto o ar quente, ele pode fazer com que esse ar quente que estava saindo, pode fazer com que esse ar quente entre novamente dentro do nosso ambiente, o que a gente não quer, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação ao material que a gente usa na nossa estrutura, né? As cores também que a gente usa e a altura que a gente estabelece aqui para de fato gerar esse efeito de movimento do ar dentro dos nossos ambientes. Uma das primeiras formas de quantificar o fluxo de ar surgiu no século XX, quando Francis Belfort criou uma escala, que é a famosa escala Belfort. Essa escala, ela quantifica o fluxo de ar de acordo com a sua velocidade. Ou seja, essa escala de Belfort, ela vai de 0 a 12, em termos de intensidade da velocidade do ar. Então, vamos supor aqui que a gente está na escala 0, então nesse nível aqui dessa escala, ela é classificada como calma. Estaria aí em torno entre 0 a 0,3 metros por segundo a velocidade desse ar. E passando aqui para quilômetros por hora, seria um valor menor do que 1 km por hora. Lembrando aqui, do lado direito, a gente pode ver a relação entre metros por segundo, que no caso é 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. Então, na escala aqui é apresentada essa relação. E a gente pode observar, por exemplo, aqui na escala 4, na escala 4, a brisa, no caso a velocidade do ar, é classificada como brisa moderada, ficando ali em torno entre 5,5 a 7,9 metros por segundo, ou então, fazendo a conversão, 20 a 28 km por hora. Em termos visuais, o que é que a gente percebe? Que poeira e pequenos papéis soltos, eles começam a se elevar. Então, se esses papéis começam a se elevar, então possivelmente o vento ele pode estar nessa velocidade aqui. Bom, a ventilação, ela possui basicamente 3 funções. A primeira é promover o conforto térmico aos usuários. A segunda é a renovação do ar no ambiente. E a terceira é a remoção da carga térmica da edificação. Lembrando que essas 3 funções, elas são funções complementares. A primeira função comentada foi a função de conforto térmico. Essa função basicamente é para promover o resfriamento fisiológico do corpo humano. Esse resfriamento ele se refere ao efeito refrescante provocado pela evaporação do suor da pele e pelas trocas de calor por convecção. Como assim? Eu estou com calor, eu estou produzindo suor. Então, uma película de suor está se formando ali sobre a minha pele. Então, quando o fluxo de ar incidir sobre o meu corpo, ele vai encontrar aquela película de água, né? Que no caso é o suor. Então, vai haver ali, entre o ar e o meu corpo, uma troca térmica. E é essa troca térmica entre o suor, minha pele e o ar que vai me proporcionar, né, que vai me causar esse efeito refrescante. Lembrando que quanto maior o isolamento da vestimenta, ou seja, quanto mais roupas eu tiver, quanto menor a área exposta de pele eu tiver, menor vai ser o efeito da ventilação por convecção. Então, imagina que eu estou com a camisa de manga longa, uma calça comprida. Quando o vento incidir sobre mim, nas regiões onde tem roupa, eu vou ter menor troca térmica para o meio, porque eu vou estar isolada, né? E esse isolante, no caso, é a roupa, é a vestimenta. E uma outra questão a pontuar é que quanto maior a taxa metabólica, ou seja, quanto mais acelerado, né, eu tiver, vai requerer uma ventilação maior
para regular o meu corpo, né? Para regular a temperatura do meu corpo. Então, eu vou precisar de mais ventilação para equilibrar a temperatura corporal. Bom, aqui vale lembrar que a ventilação ela pode tanto melhorar quanto piorar a nossa sensação térmica. Vamos imaginar uma situação em um dia de praia. E nesse dia de praia, que a gente vai para a praia, está uma temperatura alta e também o ar está a uma baixa umidade. O que isso quer dizer? Nesse caso, em relação à baixa umidade. Quer dizer que o ar ele tem espaço para receber o vapor de suor que eu quero eliminar para o meio. E nessa situação, passa uma brisa, passa um fluxo de ar pelo meu corpo. Então, a tendência é que eu me sinta mais confortável. Nesse caso, a tendência é que o meu calor ele seja amenizado, nem que seja um pouco. Agora, em contrapartida, se eu estou em uma situação de baixa temperatura e passa uma corrente de ar por mim, a tendência é que eu sinta mais frio. Então, a sensação térmica que eu vou ter é de mais frio. Então, a gente pode começar a perceber essas relações da ventilação, né? Tanto quando está no verão, quanto também quando está no inverno. Então, a gente até se pergunta, né? Assim, mas em qual temperatura, né? Em qual faixa de temperatura a ventilação natural ela é indicada? De acordo com a Carta Bioclimática desenvolvida por Givoni, a ventilação natural ela é indicada para temperaturas que estejam ali entre 20 a 32 graus Celsius. Então, se tiver uma temperatura que ultrapassa esse limite, né, digamos, chegando lá a 38 graus Celsius, atenuar o nosso calor por meio da ventilação natural já vai ser um pouco mais complicado, vai ser um pouco mais difícil. E talvez a gente tenha que recorrer aí ao condicionamento artificial do ar. Dentro dessa faixa aqui de ventilação, ainda é dividido em ventilação diurna e ventilação noturna. Por quê? Vamos imaginar. À noite as temperaturas elas tendem a cair, né? Tendem a ser mais baixas. Então, a estratégia de ventilação noturna em ambientes ela pode ser utilizada. Lembrando que é interessante, né, utilizar a ventilação natural noturna, mas a gente tem algumas questões que a gente pode destacar em relação a isso. A gente pode deixar a nossa janela aberta durante a noite? Aí tem essas questões em relação à entrada de insetos, por exemplo, talvez ali relacionado também à segurança, a questão também às chuvas, né, o que pode entrar dentro do ambiente. No caso das chuvas, poderia até ser resolvido se a gente colocasse um elemento externo para impedir, né, reduzir ali a entrada de chuva no ambiente. Mas tem todas essas questões também. Não apenas relacionada, por exemplo, à nossa casa, né, que a gente deixaria ou não a janela aberta. Mas podemos pensar se, por exemplo, em um edifício comercial, se os donos daquele edifício estariam dispostos a deixar aquela janela aberta para ter aquela ventilação noturna dentro do ambiente. Eu coloquei aqui um exemplo para a gente comparar. Coloquei aqui a cidade de Florianópolis, que a gente pode perceber aqui um equilíbrio, de certa forma, entre o desconforto por frio e o desconforto por calor. E aqui é uma zona de conforto de 17% dentro dessa região, né? Em contrapartida, na cidade de Teresina, a gente tem um elevado percentual assim, de desconforto por calor. Isso também está relacionado com o clima de cada região. Na cidade de Florianópolis, a gente tem aí as 4 estações bem definidas, né? Temos aí um período do ano que faz muito calor, um período do ano que faz frio, então isso a gente já percebe também até por esse gráfico. Já em Teresina não, em Teresina tem 2 estações, que é uma quente seca, outra quente úmida. Então não vai ter ali aquele período frio, não. Em relação às estratégias bioclimáticas, a gente nota algumas semelhanças em relação à ventilação natural e ao sombreamento, que aqui no caso são estratégias para serem utilizadas no verão, e a gente nota a diferença aqui no caso da massa térmica, né? No caso de Florianópolis, poderia ser usada inércia térmica para aquecimento, e no caso de Teresina, inércia térmica para
Eu coloquei aqui para vocês um mapinha do zoneamento bioclimático brasileiro. Atualmente o Brasil é dividido em 8 zonas bioclimáticas, então cada região elas possuem as suas particularidades climáticas, né? Nessa tabela aqui ao lado, apresenta o percentual de necessidade de ventilação natural em algumas cidades brasileiras. Por exemplo, as cidades aqui que estão marcadas em azul são cidades com grande necessidade de vento o ano todo. E as cidades marcadas em amarelo, como no caso aqui Florianópolis, Porto Alegre e São Paulo, são cidades com necessidade de vento no verão. Então, o que a gente percebe é que a maioria dessas cidades, elas utilizam a ventilação natural como uma das principais estratégias. Agora, em relação, por exemplo, ao fluxo de ar interno, a distribuição desse fluxo de ar interno. Nessa imagem aqui, a gente pode perceber um quarto onde as aberturas estão localizadas em paredes opostas e, de certa forma, aqui frente a frente. O que a gente percebe é que o vento, ao entrar, ele tem um fluxo direcionado aqui, ou seja, ele entra e já sai, ele não tem um desvio, não tem um obstáculo. Em contrapartida aqui, se por exemplo a gente altera a posição dessa abertura aqui e coloca ela ali mais para a esquerda, o que a gente já vai perceber é que houve uma modificação nessa distribuição do ar. Então o vento agora, o fluxo de ar, ele já passa aqui sobre a cama da pessoa. Então não tem um certo, não tem um errado. O que a gente tem que perceber é o que eu quero promover para o meu ambiente, né? Eu quero que a ventilação ela incida sobre mim? Eu não quero? Então, a gente pode estabelecer algumas perguntas, a gente pergunta para o usuário, né? Isso, mas o que a gente tem que entender é que, em relação ao posicionamento das aberturas, vai gerar uma distribuição de ventilação de fluxo de ar interno ali diferente. Eu trouxe para vocês também um exemplo de uma moradia infantil, que eu particularmente acho bem interessante. Ela está localizada em Formoso, de Araguaia, no Tocantins, aqui mesmo no Brasil. E o que a gente pode perceber aqui nessa primeira imagem é que esse projeto ele tem um conceito assim bem aberto, né? Então, um outro ponto que a gente pode analisar é o entorno. A gente percebe que não tem edificações muito altas, não tem um entorno, digo, mais denso, que vai interferir ali no fluxo de ar. Então, basicamente, o fluxo de ar, quando incide aqui nessa estrutura, ele tem um percurso mais livre, né? A gente pode perceber até aqui por essa segunda imagem, toda essa preocupação em gerar essa fluidez dentro desse espaço. Além da preocupação, né, com essa permeabilidade do fluxo de ar, eles também se preocuparam com o sombreamento, né? A gente percebe aqui beirais bem amplos, esses elementos aqui verticais também, com uma espécie de brise, né, mais menorzinho. Nesses outros exemplos, esse à esquerda, a gente percebe aqui que na vedação tem elementos vazados. Esses elementos vazados aqui já permitem também que haja uma fluidez de ar aqui nesses ambientes. E a gente percebe também que nesse bloco, esse projeto tem, se não me engano, 2 blocos. Nesse bloco aqui tem um grande, digamos, átrio central que permite também essa liberdade desse fluxo de ar. Nessa segunda imagem, o que a gente percebe é esse espaço de convivência nessa parte interna do bloco. E lembrando um ponto, é que essa região de Tocantins, ela apresenta um clima quente seco e quente úmido também. E, então, quando está na época do período quente e seco, o que eles utilizam, o que eles colocaram aqui como uma estratégia para amenizar é esses espelhos d'água, né? Então, aqui vai ocorrer o quê? O resfriamento evaporativo. Então, o vapor de água aqui vai subir, a ventilação vai passar e vai, de certa forma, aqui umidificar esse ambiente e amenizar ali as nossas sensações térmicas. Gente, na próxima aula eu vou continuar a falar sobre as funções da ventilação natural. E nessa aula eu utilizei essas referências aqui, que eu vou disponibilizar para vocês poderem estudar, tá?
E até mais e bons estudos!